Paz, meu querido. Um ótimo domingo para você, para a sua família. Mais uma vez, a gente inicia esse domingo aqui na presença de Deus para estudar mais uma lição deste trimestre, a nossa última lição deste segundo trimestre de 2020. Nós estudamos aqui durante 12 domingos, esse é o 13º domingo em que nós estamos estudando a respeito do livro dos Salmos. E é possível afirmarmos que encontramos pérolas aqui nesses estudos, as quais às vezes passavam despercebidas por nós. Nesses domingos todos, nós estudamos os Salmos como um guia devocional para o cristão. Nós vimos a forma de estrutura dos Salmos, a forma como ele está subdividido, os autores. Nós vimos aí a poesia hebraica, a formação da poesia hebraica, o refrão, significados de Selá, Rigaion, Mictão, o cântico dos degraus, do Salmo 120 ao Salmo 134. Depois, na lição de número 2, nós estudamos Jesus Cristo e as missões nos Salmos. Vemos o Salmo vaticinando o sofrimento do Messias. Estudamos na lição número 3, o Salmo de número 23, o Supremo Bom Pastor. Lição maravilhosa foi essa também. Estudamos na lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor, baseado no Salmo 25. Lição também que falou muito em nossos corações. Na lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus, baseado no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Lição também maravilhosa. Depois, um chamado ao arrependimento, baseado no Salmo 51, o salmo em que Davi expressa seu arrependimento pelo pecado cometido, né? Nós vemos o contexto histórico desse salmo, a confissão e o pedido de perdão de Davi. Estudamos na lição de número 7, confiança em tempo de aflição. Salmo de número 56, fala muito sobre o tempo que nós estamos passando também. Salmo maravilhoso. Irmãos, quantas coisas boas nós aprendemos nesse trimestre. Olha só, na lição de número 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Quando Asaf começa a questionar a Deus por que o ímpio prospera e ele não tem prosperado. Então também foi uma lição que falou muito aos nossos corações. Depois na lição de número 9, um chamado à adoração e um alerta. Na lição de número 10, nós vimos rendendo graças ao Senhor, baseado no Salmo 118. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. É louvar a Deus independente da circunstância, é louvar pelo que Ele é. Depois nós vimos aqui, na lição de número 12, edificando a família com temor e confiança no Senhor, que foi no domingo passado. E agora nós vamos estudar a 13ª lição, orando pela intervenção divina. Vamos falar um pouco sobre a importância da oração. E para nós iniciarmos essa escola bíblica dominical, essa 13ª lição, eu gostaria que você fechasse os teus olhos aí no teu lar. E nós vamos pedir a Deus que Ele nos dê graça, nos dê sabedoria e que Ele fale conosco, que Ele fale no seu coração nesta manhã, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Pai querido, Deus eterno, nós estamos mais uma vez em Tua presença. Pai, aleluia, cada pessoa que está agora neste momento assistindo a esta live, que está agora, Pai, disposto a aprender um pouco mais da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los, possa visitar seus lares, possa visitar suas vidas e possa trazer entendimento, Pai, discernimento da Tua palavra. Nós vamos estudar, Pai, aleluia, Senhor, sobre a oração, sobre a intervenção divina. E um tema, Pai, aleluia, que vai falar em nossos corações, eu tenho certeza. E eu peço que o Senhor me dê graça, sabedoria, Pai, discernimento também e condições para poder passar essa lição, Pai, de acordo com a Tua vontade, para falar em cada coração. E que cada um que esteja ouvindo seja abençoado, Pai, pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela tem poder.
A tua palavra, ela é fiel. É nela que nós confiamos, é em ti que nós confiamos. O Senhor é quem é a nossa rocha e é em ti que nós esperamos, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso texto áureo da lição de hoje está baseado no Salmo 144. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Esse mesmo texto, ele também está lá no Salmo de número 8. Então, me parece que o salmista recorre aí a um histórico já para falar de um novo momento, mas usando o mesmo texto. Em Jó também nós temos esse questionamento. Que é o homem para que o conheças, para que o visites a cada manhã? A verdade aplicada é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida de permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Nós vamos ver aqui, nesta lição, refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração. O Salmo 144, ele vai nos dizer algumas coisas importantes. Abra a sua Bíblia, vamos meditar juntos aqui nesse Salmo de número 144. O nosso editor, ele escolheu alguns versículos para direcionar esse estudo dessa manhã, mas nós vamos ler aqui o Salmo 144, ele não é um salmo tão grande, eu quero ler com você ele inteiro, para a gente gravar tudo o que diz nesse salmo. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu, e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade, cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério, com o instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele que dá vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Essas são palavras, segundo os escritores, palavras de Davi, um salmo de Davi, um salmo de ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Nós vemos aqui o salmista reconhecendo, adorando a Deus no início deste salmo, reconhecendo em Deus sua fortaleza, seu amparo, seu alicerce, reconhecendo a diferença que existe entre a vulnerabilidade humana, o fato de sermos
como o vento que vai e que passa, o fato de sermos transitórios, efêmeros, e reconhecendo a diferença entre tudo isso e a imutabilidade divina, a grandeza de Deus, o poderio de Deus, Deus como uma rocha. É o salmista entendendo tudo isso. É o salmista pedindo que Deus, reconhecendo que Deus age em prol das suas vitórias, das suas bênçãos, e pedindo para que Deus derrote seus inimigos, entendendo que não está nas suas mãos, que as suas vitórias só foram alcançadas por intermédio divino, que não foi sua própria força, que não foi sua própria capacidade. E depois nós vemos também o salmista orando para o desenvolvimento dos seus filhos, das suas filhas, orando também em prol do povo, da nação. Então é um salmo bem completo que vai nos instruir nesta manhã a importância da intervenção, da oração. Mesmo Deus sendo um Deus tão grande, mesmo Deus sendo um Deus tão poderoso, Ele nos permite que nós tenhamos essa comunhão com Ele. Aliás, Ele quer isso. Ele deseja que nós tenhamos uma vida de oração, de comunhão, de contato com Ele, para que nós possamos entender sua vontade, para que nós possamos o conhecer melhor. Porque só assim nós vamos entender quanto Ele é grande, quanto Ele é bom, quanto Ele é maravilhoso, quantas coisas Ele faz por nós. Dando início aqui na introdução, vamos aprender sobre a oração acompanhada de confiança e louvor, e os benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. O Salmo 144 nos conduz sobre essa reflexão. Diz respeito principalmente à oração, o nosso relacionamento com Deus. Vamos ver aqui, só uma visão panorâmica aqui para nós iniciarmos. Esse salmo possui aí muitas experiências de Davi, a sua confiança no Senhor e sua vida de reconhecimento e gratidão a Deus. Há alguns estudiosos que acreditam que havia uma divisão nesses salmos, né? Primeira parte entre a exaltação a Deus, o reconhecimento, e depois a segunda parte ali no final, quando ele começa a orar pela família. Alguns atribuem este salmo, ele traz muita similaridade com outros salmos e outros textos da Bíblia. Mas, segundo o próprio estudioso Spurgeon, né, o grande pregador Charles Spurgeon, ele faz um comentário que quero compartilhar com você. Parece ser altamente provável que o salmista, lembrando-se de que já tinha pisado em terreno semelhante antes, sentia a sua mente levada a um novo pensamento e que o Espírito Santo usou este estado de espírito para seus próprios propósitos. Certamente, o adendo é digno do mais excelente poeta hebreu, e é tão admirável em sua linguagem e cheio de belas comparações que pessoas de bom gosto, que não estivessem de maneira alguma sobrecarregados de reverência, citaram-no incontáveis vezes, desta maneira confessando a sua singular excelência poética. Então esse é o comentário aí sobre uma visão panorâmica deste salmo, que é um belo salmo, como nós já acabamos de ler. Este salmo é um salmo que exalta a Deus, e ele inicia o salmo dizendo: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então o salmista inicia ajoelhando-se e bendizendo a Deus. Bendito seja o Senhor. Ele louva a Deus, ele adora a Deus. É o início, né, da sua poesia. Bendito seja o Senhor. Como Jesus nos ensina, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos dá uma instrução sobre iniciarmos a nossa oração. Primeiro, reconhecendo que Deus é o nosso Pai. Segundo, que Ele não está aqui, mas Ele está no céu, Ele controla tudo. Em terceiro lugar, adorando a Ele, santificado seja o vosso nome. E aqui o salmista inicia
esta poesia também, bendito seja o Senhor. E aí ele reconhece que Deus é a rocha, que Deus é aquele que dá força a ele na peleja, que Deus é aquele que adestra as suas mãos. Rocha significa segurança, rocha significa firmeza, rocha significa proteção, rocha significa refúgio. Este refúgio, esta proteção, esta fortaleza, esta firmeza, este alicerce, só é encontrado em Deus. Só alguém que tem como atributo a imutabilidade pode ser chamado de rocha firme, rocha em quem confio, fortaleza segura. Esse é o nosso Deus. E o salmista faz esta adoração reconhecendo a grandeza, a imutabilidade de Deus. Este salmo fala sobre adoração e relacionamento. No versículo 2, ele diz a mesma coisa: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu, e meu libertador és tu, escudo meu em quem confio. Olha só quantos adjetivos o salmista direciona a Deus: rocha, escudo, fortaleza, segurança, refúgio, lugar de descanso. É assim que o salmista inicia adorando a Deus. Ele dá para nós preciosas lições em dias tão desafiadores como os que estamos vivendo, de que nós devemos colocar a nossa confiança em um lugar seguro. A nossa confiança deve estar em algo que seja imutável, em algo que seja permanente, em algo que seja forte, em algo que não seja levado com o vento, nem com a tempestade. A segurança nossa deve estar numa rocha. Jesus é essa rocha em quem nós devemos confiar. A pedra angular que os edificadores rejeitaram, esta é a nossa rocha. A rocha em que ele instrui os seus discípulos quando ele cita a parábola do homem que construiu a casa na areia, e cita também aquele que construiu a casa na rocha. O homem que constrói a casa na areia, ele tem até uma bela casa, mas quando vem o vento, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, a casa se desmorona. Mas aquele que prudentemente construiu a sua casa na rocha, edificou sobre um lugar seguro, vem o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade, mas ele permanece. Por quê? Porque a sua casa está edificada na rocha. Portanto, edifique a sua confiança na rocha inabalável que é o nosso Deus. Edifique a sua confiança em quem é imutável. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. É nele que você tem que confiar, porque a partir do momento que a sua confiança está em Deus, a sua confiança ela está acima da circunstância. Pode vir o temporal da vida, pode vir a pandemia, pode vir os problemas, podem vir as dificuldades, pode vir o luto, pode vir a dor, mas se a sua casa estiver edificada na rocha que é Cristo, você vai permanecer, porque essa rocha é inabalável. É isso que o salmista está aqui demonstrando, a sua real confiança em Deus. Segundo Strong, o comentarista coloca: não somos plenamente senhores de nós mesmos. Nossa autodeterminação é tão limitada quanto a nossa autoconsciência. Olha que colocação interessante. Às vezes tem homens que confiam em si mesmo. Tem muitos que confiam na sua inteligência. Tem muitos que confiam no seu poder financeiro, na sua estrutura financeira. Mas a nossa autodeterminação, ou seja, aqueles que realmente acreditam que podem todas as coisas na sua própria força, são autodeterminados. Ela é limitada, a nossa autodeterminação. Assim como a nossa autoconsciência, ou seja, aquilo que eu creio, que eu entendo que eu posso chegar. Até nisso nós somos limitados. No entanto,
a vontade divina absolutamente não tem embaraço. A atividade de Deus é constante, intensa e infinita. Ou seja, se nós depositamos em Deus a nossa confiança, se em Jesus está a nossa segurança, Ele é ilimitado no seu conhecimento, Ele é ilimitado na sua bondade, Ele é ilimitado na sua misericórdia, é ilimitado na sua graça, é ilimitado no seu amor. Ele é inabalável, Ele é imutável, Ele é verdadeiro, Ele é justo. Todos estes atributos que fazem parte da essência divina estão concentrados na rocha em que o salmista deposita a sua confiança. Não é muito melhor depositarmos a nossa confiança numa rocha que tenha toda essa estrutura do que confiarmos em nós mesmos? Quantas decepções nós já tivemos confiando em nós mesmos? Quantos erros nós já cometemos confiando em nós mesmos? Confie nessa rocha, confie em Deus, como o salmista diz: rocha minha, que adestra as minhas mãos para a peleja. Ele sabia que não estava na sua capacidade vencer as guerras, mas ele sabia que existia alguém que adestrava as suas mãos. Naquela época, meus queridos, se vocês observarem, eles viviam em guerras e os reis dos povos normalmente eram o melhor guerreiro. Tanto que vocês veem o povo judeu falando, o povo de Israel: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então era comum naquela época que quem alcançasse o poder, o maior poder político, fosse o seu melhor guerreiro. E Davi alcançou este cargo graças à unção de Deus, mas ao Deus que adestrou a sua mão para a peleja, o Deus que deu a ele as vitórias contra seus inimigos. Benignidade minha, fortaleza minha, alto retiro meu, libertador meu, escudo meu, em quem eu confio. Esse é o Deus que Davi nos ensina aqui a depositar nossa confiança e a exaltá-lo. 1.3 A inferioridade do homem. O salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Conforme destacado no tópico anterior, Deus é comparado a uma rocha, representando firmeza, ausência de variação, um ser inabalável, imutável. Ao referir-se ao homem, o salmista declara: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Salmo 144, versículo 4. Irmãos, essa é a mais pura verdade. Há pouco tempo atrás eu era uma criança, jovem, adolescente, sou um adulto, já tenho 2 filhas que estão crescendo rapidamente. O tempo passa assim tão rápido. Nesse período muitas pessoas sorriram, choraram, outras se foram, outras nasceram. E a vida vai passando numa velocidade quase incalculável. E com toda essa velocidade, não é possível que eu queira depositar aqui todo o meu coração, toda a minha confiança. Não. A minha confiança, o meu coração, o meu desejo, ele tem que estar em algo que seja permanente. O salmista, quando ele escreve sobre isso, ele tinha confiança. Já tinha alianças divinas estabelecidas com Abraão, a aliança abraâmica. Já existia aliança estabelecida com a Palestina ou com o povo de Israel. Existia aliança estabelecida por Deus com Davi, a aliança davídica. E em todas estas alianças, como já foi dito na lição passada, eles esperavam uma terra para sempre, um reino para sempre, um rei para sempre, um povo para sempre. Eles esperavam um reino para sempre. Tudo isso, um trono para sempre. Tudo isso era guardado por esse povo, mesmo sabendo que a vida passa tão rápido. Então eles aguardavam já algo que fosse permanente. Eles tinham confiança nisso. E ele declara:
O homem é como a vaidade. Se vai, é pequeno, é simples, é efêmero. Porém, o salmista apresenta alguns contrastes entre o homem e Deus. Deus é rocha, o homem é vaidade. Vaidade é aquilo que é vão, é ilusório. Vaidade é aquilo que é instável. Vaidade é aquilo que dura pouco. Vaidade é aquilo que passa logo. Independentemente da posição ocupada, do conhecimento obtido, da condição financeira ostentada, nós não podemos transpor a instabilidade humana. Por um lado, somos transitórios. Por outro, a superioridade e a estabilidade de Deus nos completam. Irmãos, toda essa transitoriedade, toda essa deficiência, e deficiência que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Nós temos deficiências físicas, nós temos deficiências emocionais, nós temos deficiências morais, irmãos. Nós temos deficiências espirituais. Nós temos deficiências em todas as áreas da nossa vida. Nós somos extremamente limitados. Os fios de cabelo branco em nossa cabeça já demonstram isso. Vai se passando o tempo, as rugas vão aparecendo, a fraqueza vai chegando. Eclesiastes, no capítulo 12, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. E aí ele começa a citar, traçando paralelo ao cabelo que vai embranquecendo, aos dentes que vão perdendo a sua força, a força física que vai se esvaindo com o tempo. Então nesta terra nós somos como a flor ou a planta que nasce, que cresce e que com o tempo ela vai e ela morre. É transitório, é passageiro. Irmãos, olha que privilégio, que tesouro que nós temos em nossas mãos. Diante de uma instabilidade proporcionada pela nossa vida humana, derivada do pecado. Essa instabilidade derivou-se do pecado. Mesmo em meio a todo esse cenário de instabilidade, Deus, através de Jesus Cristo, proporcionou para nós uma rocha firme, inabalável, na qual nós podemos construir a nossa esperança, na qual nós podemos depositar como âncora, depositar a âncora da nossa alma, a esperança lá, nele. Firmar-se nele e termos a convicção de que nele nós temos esperança de que essa instabilidade, essa transitoriedade, um dia vai se transformar em eternidade, um dia vai se transformar em glória, um dia vai se transformar em imutabilidade, um dia vai se transformar como Ele é. Olha que esperança maravilhosa é dada para os cristãos. Esperança essa que o ser que não teme a Deus, o homem que não teme a Deus não tem. E não tem porque não se firma nesta rocha imutável. Coisa maravilhosa, apesar desta inferioridade que temos, Deus permite que nós cheguemos até Ele. E Ele prepara para nós um lugar, como Jesus disse, vou preparar-vos lugar. E preparando este lugar, Ele vai nos levar para este lugar, um lugar onde haverá paz, um lugar onde essa transitoriedade, essas deficiências morais, espirituais, físicas já não mais existirão. Um lugar onde as lágrimas serão enxugadas, um lugar onde não haverá mais dor. Neste lugar que Ele preparou para nós, tudo que é efêmero e transitório será transformado em glorioso e eterno. Olha que bênção que está preparada para nós. Olha que coisa maravilhosa que Deus preparou para nós. Deposite a sua confiança em Deus. Deposite a sua confiança no Senhor, nesta rocha. Porque mesmo diante desta inferioridade do homem, Deus o visita. Deus te visita e Deus quer te levar para uma posição segura. Graças a Deus.
Tópico de número 2. Confiança, oração e a graça de Deus. Mesmo passando por aflições, aquele que está em Cristo pode se apresentar a Deus em oração, com confiança e gratidão. Irmãos, a dificuldade, a aflição, ela não deve nos afastar de Deus, muito pelo contrário, ela nos aproxima de Deus. O que às vezes nós temos que tomar cuidado, principalmente quando as coisas estão bem na nossa vida. Há uma tendência da gente ficar tão alegre com as coisas que estão dando certo e deixar de buscar a Deus. E às vezes as aflições acabam nos aproximando de Deus, porque daí a gente vai ter que recorrer ao pé daquele que pode nos livrar. Mas aqui o salmista está colocando que mesmo em meio às aflições, nós devemos, ou nós podemos se apresentar a Deus em oração com confiança. Isso é extremamente importante. A aflição em que passamos, as dificuldades em que passamos, não devem tirar nossa confiança desta rocha que nós falamos há pouco. Por conta dos atributos dela, por conta de conhecê-la. Vamos ver aqui alguns pontos a respeito dessa confiança, desta oração em tempo de aflição. Primeiro ponto, a graça de Deus. O salmista está bem consciente de que sua segurança e a certeza na oração estão baseadas no quê? Na graça de Deus. Nós vivemos num contexto hoje de exaltação humana, mas muita exaltação humana, exagerada exposição de conquistas sociais, bem como o uso de expressões como eu determino, ou são meus direitos, entre outras. É importante enfatizarmos que o salmista está bem consciente de que sua segurança e a certeza na oração não estão baseadas no fato dele ser o rei Davi, não. A confiança do salmista, a convicção dele, não estão baseadas no fato dele já ter derrotado Golias, no fato dele ter matado um urso, ter matado um leão e protegido as ovelhas de seu pai. Não estão depositadas nisso, na sua força, na capacidade de pelejar que ele tinha, não estão depositadas nisso. A confiança dele está baseada na benignidade de Deus. Ele está consciente de que as suas conquistas são baseadas no poder, na misericórdia de Deus. É preciso lembrar que o fato de reconhecermos a nossa indignidade diante da grandeza e santidade de Deus não deve impedir-nos de o buscarmos. Mas como o salmista e tantos outros, nos achegarmos com confiança, não em nossos próprios méritos, não em nossa própria justiça, mas em Jesus Cristo que intercede por nós junto ao Pai. Vamos ver o que está escrito, o escritor aos Hebreus no capítulo de número 4, vamos ver que lição que ele deixa para nós aqui. Hebreus 4, versículos 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que lição maravilhosa que o escritor aos Hebreus nos deixa nesta manhã. Mesmo independente da grandeza de Deus, da inferioridade humana, as limitações humanas, a perfeição divina, mesmo neste contraste tão distante, a santidade divina, o pecado humano, diante de toda essa diferença entre o Deus e o homem, existe a permissão,
através de Jesus Cristo, sumo sacerdote, conforme o escritor aos Hebreus coloca, que se compadece das nossas fraquezas. Através de Jesus Cristo, nós podemos chegar ao trono da graça com confiança, sabendo que, através de chegar desta oração, deste clamor a Deus, nós podemos alcançar misericórdia, ou seja, jamais nós conseguiremos as vitórias que precisamos se nossa determinação for em nós mesmos, completamente acreditar em nós. Hoje, tudo que nós vemos nos livros de autoajuda, os livros mais vendidos são os livros que colocam o eu humano acima de todas as coisas. Irmãos, é super importante um homem ter confiança naquilo que vai fazer, no exercício do seu trabalho, mas também é importante ele reconhecer que a sua confiança ela é limitada. Existem coisas que você pode fazer, mas existem coisas que você só vai fazer se Deus permitir que você faça. Então, mesmo tendo a sua confiança, é fundamental que você entenda que a sua confiança ela é passageira, que a sua capacidade ela é passageira, e que se você consegue alguma coisa, é pela misericórdia e pela graça de Deus. É Ele quem tem graça para te sustentar, misericórdia para te colocar de pé, para te fazer vencer nessa vida. E é muito melhor, como nós já estamos traçando desde o início dessa lição, que você reconheça, que você deposite nele a sua confiança e a sua segurança, porque ele é inabalável, ele é imutável, nós somos efêmeros, nós somos passageiros, mas ele permanece. É nele que está a minha confiança. 2.2 A oração pela presença de Deus. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Que texto lindo e forte que o salmista coloca aqui no versículo 5. Pode ser que ele estava se recorrendo aqui, conforme o escritor diz, a outros textos, como está lá escrito em Êxodo 3, no 7 e 8, quando o Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição do seu povo, ouvido o seu clamor e desceu para dar o livramento. Quando o Senhor desceu até no monte e entregou para Moisés as tábuas dos mandamentos. Pode ser que ele esteja se recorrendo a esse mesma situação, a esse mesmo registro. Mas o fato é que ele clama aqui no Salmo 144 e pede: Senhor, abaixe os céus e desce. Olha que coisa interessante, irmãos. Não tem como a gente subir até lá. Nós somos limitados. Mas se nós orarmos, se nós pedirmos a Deus, o céu pode ficar baixinho aí no seu quarto, de porta fechada. Você na angústia, na aflição, na dor do momento que você está vivendo. E você dobra o seu joelho na simplicidade da inferioridade humana, reconhecendo que você não tem poder para vencer a adversidade e a tempestade que é maior que você. E aí você entra no teu quarto, dobra teu joelho, fecha a porta do teu quarto e você começa a clamar a Deus. Quantas experiências que nós já tivemos nesse sentido. De repente parece que o céu desce. Parece que Deus se aproxima de você. Parece que Deus chega perto para te ouvir. Parece que você se sente abraçado por Deus. Esse é o clamor do salmista. Abaixa os teus céus e desce, ó Senhor. Porque quando o Senhor chegar perto, nós vamos vencer. É isso que o salmista está dizendo. O Senhor desceu lá no Salmo 18, versículo 9, para dar livramento. Em outras referências, o Senhor desceu e livrou seu povo, lá em Êxodo 19, 11. Desceu sobre o Monte Sinai para transmitir os estatutos e os mandamentos. Tais expressões sinalizam, dentre tantas outras, duas verdades. Primeira verdade, a grandeza de Deus. Eu não posso subir ao céu, mas Deus pode descer até mim. Porque mesmo Ele sendo grande e maior que o universo, Ele cabe dentro de mim. Ele faz morada dentro do meu coração. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha só, você é templo do Espírito Santo de Deus, está na palavra dele. Ele faz morada em você.
Jesus está o tempo todo na porta do coração batendo, eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa maravilhosa, um Deus tão grande, mas que cabe dentro de você. Dá para entender tudo isso? Dá para desprezar algo maravilhoso como isso? A grandeza de Deus. Segundo ponto, a sua maravilhosa graça. Apesar da sua imensurável grandeza, Ele não está indiferente ao que acontece contigo, ao que acontece comigo, ao que acontece na terra. Ele está atento ao clamor daqueles que nele confiam e nele esperam. Este abaixar-se de Deus, do Salmo 144, abaixa os céus e desce. Em diferentes momentos da história humana, ele aponta para o clímax da descida divina. Qual foi o clímax dessa descida divina? Está lá em João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa maravilhosa. Ralph Martin descreve o seguinte sobre o texto de Filipenses 2, do 6 ao 8. O Senhor encarnado decidiu adentrar o palco da história, à semelhança de uma epifania, mas tal aparecimento seria autoesvaziar-se, porque o Senhor aceitou a condição de servo, de escravo, destituído de direitos e privilégios na sociedade contemporânea. Que coisa maravilhosa, irmãos! Esse Deus que nós servimos é um Deus que se relaciona conosco. Existe uma filosofia chamada deísmo, um pensamento filosófico que acredita que um ser supremo criou todas as coisas. Eles acreditam na existência desse Deus. Alguns chamam de Deus, outros dão outro nome. Chama-se deísmo essa filosofia. Só que eles não acreditam que esse Deus se relacione com a sua criação. Mas nós, irmãos, somos teístas. Nós acreditamos num Deus que Ele não só relaciona-se conosco, mas Ele intervém em prol daqueles que nele confiam. Essa é a nossa crença, é isso que aponta a palavra de Deus, um Deus que está conosco, um Deus que se faz presente, um Deus que assiste às nossas necessidades, um Deus que contempla os nossos sofrimentos, um Deus que está presenciando as nossas dificuldades e nos ajudando a melhorar. Um Deus que preparou para nós um lugar que vai nos levar para o nosso descanso eterno. Um Deus que tem maravilhas para nós na eternidade. E um Deus que cuida de nós enquanto estamos nesta terra transitória e passageira. É este Deus que quando dobramos os nossos joelhos, que quando falamos com Ele, por muitas das vezes, o céu se abaixa e Ele vem ao nosso encontro para nos favorecer, para nos acalmar, para nos consolar, para dar paz aos nossos corações, para trazer esperança para a nossa alma. É esse Deus que nós devemos confiar. No tópico 2.3, o salmista expressa confiança. A confiança é expressa bem no início. Ele faz diversas afirmações e acrescenta: em quem confio? Na rocha minha, no escudo meu, na fortaleza minha, no refúgio meu. Olha o que ele diz aqui: benignidade minha, fortaleza minha, alto retiro meu, meu libertador, escudo meu em quem confio. Notemos essa interessante sequência. Olha só: porque sei quem é Deus, confio. Porque confio, sei que cantarei um cântico novo. Podemos refletir sobre este aspecto tão importante na vida cristã. Porque sei quem é Deus, confio. Porque confio, posso cantar, cantarei, sei que cantarei um cântico novo. Só posso fazer isso porque eu sei em quem eu confio. Crescer no conhecimento de Deus, irmãos, ou seja, conhecer mais a Deus,
deve ser acompanhado no aprofundamento da nossa confiança em Deus. Faz a diferença no enfrentamento das muitas adversidades. Porque a tribulação produz a paciência, é isso que Paulo escreve. A tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E na esperança não tem confusão. O que é esperança? É fé. A tribulação produz a paciência. Ou seja, quando vem uma tribulação pequenininha, você vai aprender com ela, você vence ela, ela vai te dar experiência. E ela vai te dar esperança. Opa, eu sei que Deus está comigo. A hora que vem uma tribulação um pouquinho maior, você já tem experiência. Você fala, olha, Deus já me abençoou naquela. Eu sei quem que é Deus. Eu sei que Ele me acompanha. Eu sei que Ele me abençoa. Eu vou continuar confiando nele. Eu já tive uma experiência. Então eu tenho esperança. E aí você vai vivendo de tempo em tempo, passando pelas provas, sejam elas as mais difíceis. Porque Deus permite que a gente vá aprendendo e vai crescendo cada vez mais com os aprendizados. Mas você vai aprendendo com experiência, com conhecimento, sabendo em quem você confia. É isso que o salmista está demonstrando neste salmo. Eu sei em quem confio, por isso sei que eu vou cantar um cântico novo. E você, na dificuldade que você está vivendo, você sabe em quem você confia? Se você sabe, se você conhece o Deus em que você confia, você pode ter certeza que você vai passar por essa dificuldade e você vai vencer. Não é a questão da tua capacidade, é a questão de quem está com você. Não é questão do teu poder, da tua destreza, das tuas habilidades. É questão de quem está com você. É igual quando os discípulos estavam lá no barco em meio à tempestade. Nós vamos naufragar, a tempestade é muito grande. E Jesus estava dormindo na proa do barco. Não. Olha só, irmãos. Acorda Jesus. Vamos chamar ele. Nós vamos tudo morrer, Jesus vai morrer junto. Jesus está bem sossegado lá no travesseiro, dormindo, deitado lá dentro do barco. Irmãos, não é sobre a tempestade, é sobre quem está no barco. É aí que tem que estar a nossa confiança. Não é sobre a pandemia, não é sobre as dificuldades que estamos vivenciando, não é sobre o desemprego, não é sobre isso, é sobre quem está no barco. Quem está com você, em quem você está confiando, é aí que tem que estar a tua convicção. Chamaram Jesus, Jesus levantou, homens de pouca fé, acalma-te vento, aquieta-te mar. Deus tem compromisso com você, irmãos. Tenha compromisso com Ele, tenha confiança nele. Coisa maravilhosa, confiança em Deus. Vamos para o tópico 3. O salmista, ele continua fazendo uma intercessão nos últimos versículos. Se nós olharmos aqui no Salmo 144, do versículo 12 ao versículo 15, ele começa a interceder pela família e começa a interceder também pela sociedade. Vamos ler aqui os versículos. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio, para que nossas despensas se encham de todo provimento, para que nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Olha só, então o salmista começa agora, depois de demonstrar toda a confiança em Deus, depois de pedir para Deus vir, abaixar o céu, tocar nos montes, ele agora faz um clamor pela família e pela sociedade. Vamos ver como ele faz esse clamor. Filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. É fundamental nos unirmos em oração pelos nossos filhos, irmãos. Principalmente crianças, adolescentes e jovens.
É um desafio para os pais, na sociedade que nós vivemos, criar seus filhos na lei do Senhor. É um desafio porque contrasta de forma gigante com princípios do mundo, com os princípios que a sociedade tem tentado inserir. Pela misericórdia de Deus, nós vivemos hoje um governo conservador, mas por 16 anos nós vivemos um governo que tinha um viés de esquerda, no qual muitos dos valores morais que nós defendemos como cristãos foram jogados na lata do lixo. E eu não estou aqui fazendo apologia a estilo de governo, não, estou fazendo a ideologia. E nós, como cristãos, nós defendemos o bem maior que é a família. A família segundo a palavra de Deus. Homem, mulher e filhos ao redor da mesa. Esta que é a família universal, a família tradicional. E nós vivemos em dias em que, seja na escola, seja em qualquer lugar na sociedade, essa família tradicional tem sido vista como família estranha. Normal hoje é você ter um tipo de família diferente, homem com homem, mulher com mulher. Normal não é você ter o seu gênero masculino e seu gênero feminino. Normal é você escolher de acordo com a sua vontade qual gênero você quer. Isso é o que a sociedade apregoa. Mas eu como cristão e nós como cristãos temos o direito e o dever de defender nossos princípios e nossos valores. E eu os defendo com muita ênfase no sentido do que a palavra de Deus diz. E não é, irmãos, odiar ou detestar as pessoas que não seguem os mesmos princípios que nós. Muito pelo contrário, nós os amamos. Mas eu defendo o direito de apregoar esses princípios e esses valores aos meus filhos, às pessoas que estão próximas de mim. Os valores da família tradicional. Filhos crescendo, adolescentes, jovens, como plantas, no temor do Senhor, aprendendo a palavra de Deus, sabendo os princípios divinos, reconhecendo Deus como Criador dos céus e da terra, reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus que veio ao mundo para providenciar o resgate das nossas almas. São estes ensinos, são estes valores que nós temos que cuidar de dar aos nossos filhos. Quando o salmista fala aqui sobre crescimento, irmãos, não importa se você dá para o seu filho leite NAN, se você dá para ele outro leite que é mais barato, se você tem condição de dar carne de primeira ou carne de segunda, se para o seu filho você vai dar um presente lá do mais caro, ou se você vai fazer um presente para ele ali artesanalmente. Não importa se para o seu filho você vai ter condição de pagar a faculdade mais cara, ou se ele vai ter que estudar em escola pública. Não importa se para o seu filho, quando ele tiver 18 anos, você vai dar uma casa ou um carro para ele, ou se quando ele tiver 18 anos, você vai simplesmente dar um abraço. Não importa, importa o que você vai dar para ele, importa o que você vai inserir nele. Porque essas coisas que você pode dar para ele são passageiras. É importante que você conquiste isso e consiga dar tudo isso de bom para o seu filho, mas muito mais importante do que você vai dar para ele, é o que você vai inserir nele. Insira nos teus filhos, insira na tua família valores e princípios segundo manda a palavra de Deus. É isso que Deus exige de nós pais. Nós somos sacerdotes na nossa casa, sobre nós repousa a responsabilidade de cuidar da nossa família, de guardar da nossa família, de instruir a nossa família. Faça isso com temor ao Senhor. Conserve valores e princípios. Faça como a Bíblia diz: não retire os marcos que colocaram os vossos antepassados, mas permaneça no temor do Senhor. Instrua a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer, não se desviará dele.
maior preocupação que eu tenho como pai é minhas filhas crescerem com princípios morais, com valores cristãos e morais, e serem para a sociedade uma bênção, e não serem um peso para a sociedade. Esta é a responsabilidade de nós pais, esta é a responsabilidade de cada um dos pais aqui presentes. Incutir na criança valores e princípios. Negue os presentes que ela quer quando for necessário negar. Não dê a eles tudo que eles querem. Eles foram colocados por Deus, eles pertencem a Deus, eles foram dados a nós. Deus disse: olha, toma, cuida, é meu, mas eu estou dando para você cuidar. Cuida. Olha que responsabilidade que nós temos com nossos filhos. É uma dádiva de Deus, ele não pertence a nós, mas Deus entregou em nossas mãos e disse: cuida. Será que nós temos cuidado corretamente? Será que nós temos instruído corretamente? Será que nós temos dado um exemplo correto para os nossos filhos? No nosso lar, no dia a dia, que exemplo de relacionamento marido-mulher nós temos dado para os nossos filhos? Tudo isso nós precisamos cuidar, para que nossos filhos possam crescer na graça, no conhecimento, para que eles sejam como plantas florescentes, bem desenvolvidos, viçosos no jardim do Senhor. Somente Deus em nossas vidas pode nos dar graça para que nós possamos conduzir nossos filhos dessa forma. Filhos bem desenvolvidos são resultado de oração, são resultado de ensino, são resultado de exemplo, são resultado de disciplina, são resultado de discipulado. Eles precisam estar plantados junto a ribeiros de água. Que nossos filhos sejam assim, irmãos, como plantas que expressem vitalidade, estabilidade e produtividade. De acordo com Charles Spurgeon, se eles não crescerem na sua mocidade, quando crescerão? Se no início da idade adulta eles definharem, nunca eles superarão isso. É enquanto eles estão crescendo que nós temos que trabalhar neles, irmãos. O filho do judeu, desde pequenininho, ele aprendeu não o caminho, a andar, a seguir o caminho, mas os pais ensinavam os meninos no caminho, junto, lado a lado, pai e filho. Esse é o caminho, o pai como exemplo, mostrando para o filho, andando no caminho. Desde pequeno, o pai sentava com o filho e falava as histórias. Aconteceu assim com o nosso pai Abraão, e assim Deus fez com Isaac, e assim Deus fez com Jacó. O pai abria a palavra, a Torá, os mandamentos, e lia para o menino: filho, decore aqui agora. O menino tinha que decorar. Oh, mas que judiação da criança. Imagina a criança que podia estar brincando e de repente ela estava lá sentada na mesa e o pai ali do lado: decora esse capítulo, decora esse texto. Irmão, não parece que o pai estava sendo bruto demais com a criança? Para que fazer isso com o menino? Deixa o menino brincar. Mas ele estava disciplinando, discipulando o seu filho. Vai ver um filho do judeu hoje, vê se ele tem interesse em adorar outro Deus. Ele é ensinado desde pequeno no caminho que ele deve andar. Desde pequeno ele começa a entender quem é Deus. E a partir do momento que o pai começa a mostrar, ó, é assim, assim, assado, ele começa a se interessar. Daqui a pouco ele começa a se relacionar com Deus, a conhecer quem é Deus, a entender a grandeza de Deus, a orar, a buscar a Deus. E daqui a pouco ele desenvolve a sua própria consciência a respeito de Deus. Mas no início é preciso de ajuda, é preciso de empenho. É assim que nós temos que trabalhar. Charles Spurgeon continua dizendo: ó, as alegrias que podemos ter com nossos filhos são tantas, irmãos. São tantas alegrias que eles nos podem dar.
E por outro lado, que infelicidade eles também nos podem trazer. As plantas podem crescer tortas, de alguma maneira desapontar aquele que as plantou. E assim também podem ser nossos filhos. Mas quando nós vemos desenvolvidos em santidade, que alegria sentimos por eles. Irmãos, vamos buscar esse desenvolvimento. No 3.2, ele fala sobre as filhas. O salmista nos informa que a ação de Deus tornaria suas filhas como colunas ou pedras de esquina. Veja que na sociedade judaica havia uma diferença muito clara sobre papel masculino e papel feminino. Então o papel masculino era um, papel feminino era outro. Bem definido. A sociedade contemporânea e pós-moderna em que nós vivemos, já existe uma igualdade em papéis. Muitos dos lares, a mulher traz o sustento e o marido cuida da casa. Já existe esse tipo de lar, por uma necessidade, porque a mulher consegue um provento melhor por causa de uma formação, etc. Mas na formação original dos lares havia esse papel muito bem definido. E inclusive quando cresciam meninos e meninas, cada um tinha seu papel muito bem claro. E o salmista ele declara aqui que as filhas seriam como coluna, como pedra de esquina. Isso traz diversos significados, como por exemplo, beleza, sustento, estabilidade, comunhão. Nós vemos que a ação de Deus em prol do salmista não se restringiria aos livramentos, mas também à estruturação dos filhos e das filhas. Há vários comentários a respeito das filhas como pedras e como colunas. Na presente lição, as filhas são referência de apoio, referência de beleza, de firmeza, principalmente no aspecto do caráter. Então, sempre que o salmista está falando, seja sobre filho ou sobre filha, ele está falando sobre valores morais e, consequentemente, sobre outros valores em prol da sociedade. Ele está falando sobre bênçãos materiais? Claro que está falando. Em todo tempo, o salmista também traz o prazer que o homem tem de gozar do fruto do seu trabalho, das bênçãos materiais, mas ele não deixa de lado o que é alicerce sobre as bênçãos materiais, o que é pedra fundamental sobre bens humanos e materiais, que é o que? Valores morais, princípios cristãos, firmado em Cristo. Para você ter uma vida boa, regada de muitos bens nesta terra, primeiro lugar, antes de qualquer uma dessas coisas, busca o reino de Deus e a sua justiça. Estas outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que o salmista está falando. E mostrando também que nós temos um papel no desenvolvimento dessas bênçãos. Existe um papel, nós também temos que contribuir de alguma forma, trabalhando, nos empenhando, neste sentido que ele está dizendo, sobre o crescimento dos filhos e das filhas. Tem papel dos pais nesse desenvolvimento, nessa instrução, nesse cuidado, nesse discipulado, nessa disciplina. Então ele compara as filhas como pedras lavradas e colunas de um palácio. Entre outros aspectos, pedras lavadas e colunas de um palácio lembra trabalho e tempo. Você quer construir no seu filho um caráter moldado de acordo com princípios e valores morais? Você vai precisar trabalhar nisso e vai precisar dedicar tempo nisso. Imagina a dificuldade que nós vivemos hoje, que muitos pais trabalham tanto que não tem tempo para os seus filhos. Como que vai desenvolver nele princípios e valores morais? Como que vai desenvolver nele princípios cristãos? Como vai ser exemplo dos seus filhos se você não tem tempo para sentar com ele, para conversar com ele, para brincar com ele, para instruí-lo, para ensiná-lo, para contar uma história para ele? Somente fazendo isso que você vai poder ser a referência que seu filho precisa. Tem muitos filhos destruídos porque seus pais têm muito dinheiro, mas não têm o pai presente. Desconhece os valores morais do pai, conhece os bens que o pai dá, mas não recebeu nada do pai dentro de si. Gravem isso, meus irmãos. Mais importante do que o que você pode dar para os seus filhos é o que você pode colocar nos seus filhos.
coloque princípios e valores nos seus filhos. Isso vale muito mais do que presentes, muito mais. Para nós finalizarmos aqui, o tópico 3.3, o salmista demonstra lá no versículo 14 e versículo 15 do Salmo 144, um interesse pelo bem da sociedade. Irmãos, esse interesse também deve fazer parte da nossa vida. Do mesmo tempo em que nós oramos por nós, reconhecemos Deus como um bendito Deus, eterno e soberano. Adoramos a Ele, oramos pelo nosso bem, oramos pelo bem da nossa família, pelo bem dos nossos filhos, também temos que orar pelo bem da sociedade. Ora, nós vamos sofrer se a sociedade estiver sofrendo, irmãos. Não adianta queremos ser egoístas e falar, deixa eles que se lasquem lá, vou cuidar da minha família. Irmãos, a sociedade como um todo faz parte do interesse que vai nos beneficiar também. Nós temos que ter amor no próximo e orar como o salmista aqui ele instrui. No versículo 14 e versículo 15, ele menciona nossas ruas, ele menciona o povo, ele pede a bênção de Deus não somente para si e para sua família, mas ele pede a bênção de Deus para a sociedade. Pessoas que têm um relacionamento com Deus refletem isso no seio familiar e na sociedade. Nota que Deus enfatiza que Abraão iria ensinar os seus filhos. Mesmo sendo cativo, lá em Jeremias, o povo de Deus deveria trabalhar para o bem da cidade. Então, quando eles estavam lá na Babilônia, não é para eles ficar de braços cruzados, não. Choramingando o fato deles terem sido levados cativos, chorando o leite derramado, porque eles pecaram, não atentaram para os mandamentos de Deus. Deus permitiu que o povo babilônico fosse lá, destruísse a cidade, levasse eles cativos. Povo desobediente, de dura serviço, foram cativos. E quando eles estavam cativos, não era para eles deixarem de trabalhar, não. Era para eles continuar trabalhando para o bem da cidade. Oh, mas trabalhar para o bem da cidade dos outros? O importante era continuar trabalhando, era isso que Deus mandou. Ah, mas vou construir, eu vou fortalecer a cidade do meu inimigo. Meu querido, é aquilo que eu disse agora. Eu tenho um viés, um pensamento conservador, de direita. Eu vivenciei 16 anos um governo de esquerda. Nem por isso eu deixei de entender quem era o meu presidente, entender quais eram os princípios e as leis que regiam o nosso país, e deixei de trabalhar por causa disso. Continuei trabalhando, mesmo não concordando com ideologias, mas continuei fazendo meu papel. Ah, mas eu não gosto do nosso presidente hoje, mas continue fazendo o seu papel, irmãos. O seu papel é continuar trabalhando, independente se quem está governando você gosta ou não gosta. Até porque, segundo a palavra de Deus, os governantes são permissão de Deus, é Deus que os coloca lá. É claro que através do voto do povo, sim, Deus sempre usa intermédio para fazer a vontade dele. Mas se o governo é ruim é porque o povo merece. Então, irmãos, nosso papel é continuar orando pelo bem da nossa casa, da nossa vida, da nossa família e também do nosso governo, para que Deus possa prosperar a nossa nação. Tem gente que parece que quer ver a nação destruída, parece que quer ver que as coisas dão errado. Irmãos, as coisas têm que dar certo. Nós temos que vencer a pandemia, a economia tem que fluir, as coisas têm que melhorar, porque nós vamos ser abençoados com isso. Quanto mais emprego, quanto mais o povo vai ser abençoado, irmãos. É água chegando no Ceará, é o povo podendo tomar água lá onde tinha seca. É isso que nós precisamos ver. É linhas férreas de trem levando mantimento de norte ao sul do país, desenvolvimento na nossa nação. A economia tem que estar boa. Nós precisamos disso, irmãos. Isso faz bem para nós. Nós vamos viver melhor. E é isso que o salmista instrui. Se nós fortalecermos as nossas famílias, se os nossos filhos tiverem princípios e valores, eles farão uma sociedade melhor. Por isso que nós temos que lutar. Esse deve ser o nosso desafio. Interesse pelo bem da sociedade. Meus caros, nós estamos encerrando aqui uma lição maravilhosa. Que delícia foi transmitir essa lição hoje. E eu louvo muito a Deus, porque sempre quando eu inicio uma escola dominical, eu fico me pensando, Senhor, o Senhor vai me dar graça para transmitir essa lição? E quando a gente vai chegando no meio da lição, Deus vai dando graça e vai surgindo assunto, e Deus vai enchendo, e não é de mim mesmo, é da parte de Deus, e a gente consegue concluir a lição numa alegria,
sabendo que aquilo que foi propósito de Deus de ser transmitido, foi transmitido. Além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor daqueles que nele confiam e esperam. Confiança e esperança, irmãos. Olha só, confiança e esperança é fundamental. Eu creio em Deus. Aí Deus não respondeu para você hoje, você já deixou de esperar nele. Não, irmãos, confiança e esperança. Podemos assim apresentar a Ele nossas inquietações, nossas aflições, certos de que Ele nos dará a vitória. É nossa responsabilidade como servos de Deus interceder e procurar o bem da família e o bem da sociedade. Coisa maravilhosa, nós estamos encerrando o nosso trimestre sobre Salmos. Quantas pérolas nós adquirimos nessas 13 aulas. Deus falou poderosamente conosco. Agora, a partir de domingo que vem, nós iniciamos mais um trimestre. Irmãos, a revista de domingo que vem, esse próximo trimestre, vai ser maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele vai falar exatamente de momentos que nós estamos vivendo, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Você não pode perder essa lição. Nós vamos ver lições de como os heróis da fé superaram os seus momentos difíceis, as suas dificuldades, viveram e venceram em tempos de escassez, de guerras e de angústias. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar juntamente com os irmãos aí em mais essa lição. Não perca, adquira a sua revista da Escola Bíblica Dominical Betel, para você participar conosco dessas lições. Louvo a Deus pela Assembleia de Deus de Madureira, pastor Roberto Arruda, pastora Vera Arruda, nossos pastores, pelos irmãos que estão aí sempre conosco. Que Deus possa nos abençoar, que de domingo de manhã a gente possa estar junto aí neste trabalho, estudando a palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus nesse momento, por mais esse domingo. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos pela tua grandeza, teu infinito amor, a tua misericórdia, o teu cuidado para conosco. Tu és o Deus que, quando oramos, está sempre atento para nos ouvir. Pai, enquanto os clamores, o céu não baixou, o Senhor não veio até próximo de nós para nos atender. Quantos milagres pudemos ver em nossas vidas, Pai. Nós aprendemos aqui nesta manhã sobre o cuidado que temos que ter com nossos filhos, a necessidade e a importância de ensinarmos a eles os valores e os princípios cristãos, para que eles possam crescer, Pai, de acordo com o crescimento espiritual, equilibrado, físico, material, para que eles possam fazer bem também para a sociedade. E também aprendemos, Pai, aleluia, que devemos orar e estar, Pai, aleluia, em comunhão com a sociedade, para que ela possa, Pai, aleluia, ser abençoada e consequentemente nos abençoar. Pedimos a tua bênção sobre cada um daqueles que estiveram conosco nesta manhã, nesta live, que o Senhor abençoe seus lares, seu domingo, a sua vida, a sua semana. Senhor, derrame sobre eles as tuas bênçãos, em nome de Jesus eu te peço. Maravilha, meus irmãos, curve a sua cabeça, feche os teus olhos aí agora, estenda suas mãos assim, ó. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Vamos dizer todos juntos? Amém! Deus te abençoe, um ótimo domingo, a paz do Senhor Jesus Cristo.